E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou nesta sexta-feira que não vai renunciar ao Executivo paulista em abril e que sim apoia o senador Flávio Bolsonaro na candidatura ao Palácio do Planalto. Ao vivo, Bia Manfredini vai trazer os detalhes pra gente. Então, toda aquela tensão, aquele racha, Tarcísio está colocando panos quentes e dizendo, não, tá tudo bem, tá tudo certo e eu vou só dar um abraço no meu amigo Jair Bolsonaro. É isso, né, Bia? É isso, Márcia. Colocou panos quentes, remarcou a visita ao ex-presidente e disse que não tem pressão não, viu? Boa tarde para você, para o Bruno, para todo mundo que nos acompanha aqui em tempo real. O governador de São Paulo cumpriu a agenda pública nesta sexta-feira na região metropolitana da capital e, claro, que foi questionado sobre toda essa situação. Ainda ontem a gente falava aqui de um racha e de um recado a Flávio Bolsonaro, uma vez que cancelou a visita ao pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro. À noite, o Tarcísio já fez uma publicação tentando pôr esses panos quentes, tentando apaziguar a situação e hoje reiterou. Ele fez até uma piadinha ali com os repórteres que questionaram se ele estava sendo pressionado ou não e se ele precisaria apoiar Flávio. Ele disse o seguinte, nossa, mais apoio do que isso, do que eu já estou dando? Mas, então, colocou de maneira firme que o candidato dele é Flávio Bolsonaro e disse que o ex-presidente nunca o pressionou por nada. Eu separei um trechinho dessa fala do governador. Vamos acompanhar agora. Sempre falei do meu respeito, da minha lealdade ao presidente Bolsonaro e dizia mais, o meu candidato é o Bolsonaro ou quem ele indicar. Ele indicou o Flávio. Então quem é? O meu nome a partir de agora é o Flávio Bolsonaro. Então nada diferente do que eu falo desde 2023. O presidente nunca me pressionou por nada. Nunca. Sempre foi, o nosso relacionamento sempre foi um relacionamento de amigo. Nunca foi de me pedir nada. A única coisa que ele me pediu foi para ser candidato ao governo do estado de São Paulo. Então é uma pessoa que eu tenho uma profunda amizade, uma profunda admiração, um profundo respeito, uma relação excepcional. Não tem nada de pressão, não tem nada de... Até porque agora a gente vai trabalhar muito em prol aí do Flávio Bolsonaro, não vai ter problema nenhum com relação a isso. O governador chegou a dizer que agora, então, a conjuntura começa a se formar melhor, que os próximos passos começarão a ser dados. Citou, inclusive, que agora que tem um coordenador de campanha, o senador Rogério Marinho, para Flávio Bolsonaro, os governadores devem começar a se juntar em torno disso. Lembrando que eu já trouxe aqui informação de bastidor algumas vezes, Tarcísio não pretende fazer campanha, fazer palanque para Flávio fora do estado de São Paulo e não pretende aumentar exatamente esse apoio, essas falas que tem dado à imprensa antes do início realmente da campanha eleitoral marcada ali para junho. Relembro ainda também que ainda assim existe uma ala dentro do Palácio dos Bandeirantes que trabalha com o plano B, um plano presidencial de Tarcísio. Ainda há quem defenda que Flávio vai acabar desistindo dessa pré-candidatura. Não é isso que o governador vem falando, pelo menos publicamente, então, reafirmando essa pré-candidatura à reeleição ao estado de São Paulo. A gente, claro, fica de olho ainda nos desdobramentos e a visita ao ex-presidente, tão polêmica que foi desmarcada, vai acontecer agora na próxima quinta-feira, na semana que vem. Márcia e Bruno. Ainda em relação a este evento, Bia, o governador chegou a comentar algo sobre essa história do Banco Master? Chegou, viu, Bruno? Ele foi questionado, depois de muito falar sobre essa situação eleitoral, sobre a atuação do ministro Dias Toffoli nesse caso. Ele evitou citar nominalmente o Dias Toffoli, até relembro, por conta de uma série de problemas com o Supremo Tribunal Federal. Mas ele falou em uma crise moral no Brasil e em um problema entre as instituições, que pode continuar dependendo aí do resultado das eleições. Tarcísio ainda relembrou a manifestação que ocorreu aqui na capital paulista, em frente à sede do Banco Master, ontem, quinta-feira, e disse que ela é um sinal importante. A gente também tem um trecho, vamos acompanhar. O Brasil tem alguns problemas. Tenho falado muito do problema da segurança pública e da imersão do crime organizado em determinadas atividades. Tenho falado da crise fiscal. Nós temos um problema fiscal contratado aqui na frente. E aí ajustes vão ter que ser feitos. Mas eu sempre tenho dito que o pior de todos os problemas é a crise moral. Eu acho que está chegando num nível de insatisfação das pessoas relevante e as autoridades têm que olhar o que está acontecendo. A gente não pode ter o distanciamento do senso do cidadão. O cidadão está preocupado com o país. Eu também estou. A manifestação de ontem mostra isso.
Destaco, então, que Tarcísio não citou nominalmente Dias Toffoli, apesar de ter sido perguntado sobre o assunto. Para relembrar rapidamente, a gente fechar, o governador sempre foi conhecido por uma boa relação com ministros do Supremo Tribunal Federal, ao contrário de alguns aliados mais próximos, mas colocou essa relação em xeque ali no fim do ano, durante uma manifestação pró-Bolsonaro, em que chamou Alexandre de Moraes de tirano. Dentro do governo, no entanto, isso tudo é considerado, são águas passadas. Tarcísio já vem falando com ministros normalmente, voltou a se aproximar, inclusive, nesse caso de articular a prisão domiciliar de Bolsonaro, que eu venho contando aqui nas últimas semanas e que ele tem participado ativamente. Bruno e Márcia. Obrigada, Beatriz Manfredini, pela sua informação, pelas análises também sobre sempre a política aqui de São Paulo. Inclusive, está tudo lá no nosso site jovempan.com.br, na coluna da Bia Manfredini. E esse é o tema da nossa enquete do dia. Sem Tarcísio concorrendo à presidência, a candidatura de Flávio Bolsonaro ganha mais força? Vota na nossa enquete no YouTube. Também pode mandar uma mensagem no 11 9 1325 8055. É o nosso canal direto com você. Vamos saber das nossas analistas do dia também, o que elas acham sobre esse tema. Mônica Rosenberg, nas últimas pesquisas que nós mostramos aqui no tempo real, Flávio Bolsonaro já aparece à frente de Tarcísio e a tendência é que isso melhore, que ele ganhe cada vez mais musculatura agora? A tendência é, ele já tem um eleitorado cativo, né? Aqueles 30% que vão votar em quem for ungido, eleito pelo ex-presidente Bolsonaro. Então, esse eleitorado já era dele. Tem um lado que só vota em Lula e aí tem no meioco ali um grupo que precisa ser convertido para que vote em Bolsonaro. As pesquisas mostraram que Flávio está forte, até me surpreendeu, eu achei que ia ser mais difícil ele já chegar com tanta força. E esta saída do Tarcísio, ou pelo menos a sua definição mais clara de que ele, por enquanto, estará só olhando para a reeleição no estado de São Paulo, ajuda o Flávio a pelo menos não ter que ficar se preocupando em explicar que o Tarcísio não estará contra ele. Isso para ele dá um respiro. Lembrando que isso tudo é no dia de hoje, né? Porque é o dia de amanhã, ninguém sabe. E se por algum motivo a candidatura de Flávio perder força ou deixar de existir, Tarcísio pode muito bem dizer, então, olha, eu serei sim o candidato à presidência. Mas do jeito que está agora, fica mais confortável para ambos e com certeza implica num aumento de votos. Resta saber quanto, porque a rejeição de Flávio Bolsonaro continua no mesmo nível. A posição do Tarcísio não muda. A rejeição que existe em relação ao Flávio e que tem a ver com escândalos de corrupção, teve a ver com coisas nas quais ele esteve envolvido e que Jair Bolsonaro nunca esteve. Então o Flávio tem aí um calcanhar de Aquiles que ele vai ter que lidar em algum momento. Jaqueline, ainda com essa linha sobre essa resistência ou essa rejeição ao nome do senador Flávio, se caso ele não conseguir viabilizar essa candidatura, o nome apto lá na reta final será então do governador de São Paulo? O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é um nome muito forte em São Paulo, né? Ele começou um pouco desconhecido, ganhou um campo muito grande para aqueles que não conheciam e está fazendo um governo muito bom. Então, ele publicamente dizer, olha, eu estou apoiando Flávio Bolsonaro, eu apoio quem Bolsonaro indicar, isso indica que o racha entre a direita está cada vez menos claro de perceber. E isso fortalece, sim, o nome de Flávio Bolsonaro. Mas como a Mônica também falou, se depois o Flávio Bolsonaro fala assim, não, eu não vou, Tarcísio estará sempre muito bem com essa ala da direita, trazendo essa simpatia para esse lado que confia tanto no Jair Bolsonaro, que confia tanto na reeleição da família Bolsonaro, vamos dizer assim.